Vamos acompanhar, Kalina, mais um episódio da série especial sobre a Operação Lava Jato. A Lava Jato não deu paz aos poderosos e, depois de Lula, outro ex-presidente foi preso pela Polícia Federal. As relações de Michel Temer com a JBS de Joesley e Wesley Batista e empresas geraram muita especulação. Já as instabilidades jurídicas no país podem abrir a porteira e fazer com que processos voltem à estaca zero. No 6º capítulo da série Lava Jato do Brasil, os desmembramentos da operação e as idas e vindas no Supremo Tribunal Federal. Maio de 2017, uma denúncia contra o então presidente Michel Temer virou do avesso a política no país. Com a frase "tem que manter isso, viu?", o presidente estaria dando aval para comprar o silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha, preso na Lava Jato. Em meio ao furacão causado pela crise, Michel Temer avisou: "Não renunciarei. Repito, não renunciarei. Sei o que fiz e sei da correção dos meus atos. Exijo investigação plena e muito rápida." Um mês depois, Rodrigo da Rocha Loures, então assessor especial do presidente, foi preso em São Paulo com uma mala contendo R$500 mil. A PGR denunciou o presidente por corrupção passiva, mas a Câmara, presidida por Rodrigo Maia, rejeitou os processos. Independente daqueles que tenham gostado ou não, o resultado reflete uma vontade da maioria, e a vontade da maioria está expressa nos 263 votos. Além de Michel Temer, a Procuradoria denunciou Eliseu Padilha e Moreira Franco, integrantes do governo. Outro ministro, Gedel Vieira Lima, foi preso acusado de prejudicar as investigações da Lava Jato. E não faltou choro. Meu desejo de colaborar, porque o maior interessado em poder fazer com que meu nome, que meu filho continue com meu nome, sou eu. Em um apartamento ligado a Gedel Vieira Lima, a polícia encontrou malas com R$51 milhões, a maior apreensão de dinheiro da história da Polícia Federal. Aqueles episódios enfraqueceram o governo de Michel Temer, que ainda foi investigado por contratos na eletronuclear e no Porto de Santos. Ao deixar o Palácio do Planalto, o MDBista lamentou. Inventaram uma frase que não existe. Inventaram uma frase que não existe. E esta frase foi divulgada. E divulgada com uma tal força, com uma tal velocidade, especialmente por um grupo que é interessado em divulgar essa frase, que ela pegou. Michel Temer achou que ficaria longe dos holofotes, mas foi preso em 21 de março de 2019, depois de um mandado expedido pelo juiz Marcelo Bretas. Para você que chega agora, o ex-presidente Michel Temer foi preso nesta quinta-feira, uma ordem autorizada pela Justiça Federal do Rio de Janeiro. Além de Michel Temer, foram detidos o ex-ministro Moreira Franco e o coronel da PM, João Batista Lima Filho, que seria o laranja do ex-presidente. Acusado em desvios em Angra 3, Michel Temer foi solto depois de 4 dias, mas voltou a ser preso com a revogação do habeas corpus. Eu sempre sustentei que nessas questões todas não há prova. Para mim foi uma surpresa desagradável, mas eu amanhã me apresento voluntariamente. Meandros da Justiça. Temer deixou a cadeia após 6 dias e, com o passar dos anos, foi favorecido pela lentidão dos tribunais. Por falar em reviravolta e demora da justiça, o ex-presidente Lula acabou beneficiado por uma decisão de Luiz Edson Fachin, do STF. O ministro considerou que a 13ª Vara de Curitiba não tinha competência para julgar os casos do Triplex, do Sítio de Atibaia e do Instituto. O judiciário não julga apenas por meio de informações veiculadas na imprensa, nem afasta a presunção de imparcialidade de magistrado sem dar-lhe oportunidade de responder e de produzir provas. Com a anulação, os processos voltaram à estaca zero. O ex-presidente Lula recuperou os direitos políticos e não perdeu a chance de atacar a Lava Jato. Eu fui vítima da maior mentira jurídica contada em 500 anos de história. O Supremo também decretou a suspeição de Sérgio Moro por ter condenado o petista. Carmen Lúcia mudou o voto. Eu voto no sentido, portanto, de conceder a ordem de habeas, com uma diferença em relação ao voto de Vossa Excelência, presidente, e do ministro Ricardo Lewandowski.
Os defensores de envolvidos na Lava Jato comemoraram a decisão. O criminalista Roberto Podval não tem dúvidas. Quase que todos os advogados em todas as causas preliminarmente vêm discutindo a incompetência de Curitiba e acho que essa é uma questão já pacificada e aqui, como é absolutamente técnica e objetiva, todos os outros casos semelhantes devem ter o mesmo resultado. Quem reforça o coro de Roberto Podval é o criminalista Pierpaolo Cruz Bottini. A decisão do ministro Fachin impacta outros processos da Lava Jato. Ela é uma decisão sobre competência, ou seja, ela reconheceu que a 13ª Vara de Curitiba, o juiz de Curitiba, ele não tem competência, ele não é o responsável para julgar os casos que não sejam do núcleo duro da Lava Jato. Nas palavras de Sérgio Moro, nenhuma menção a arrependimentos. Se vários políticos tinham como natural receber suborno de empresas, quem criminalizou a política foram esses políticos, não a justiça. Tudo isso para dizer que eu não me arrependo de nada. Pelo contrário, eu tenho muito orgulho do trabalho que foi feito na Operação Lava Jato. Apesar de todas as instabilidades jurídicas, um filme dos últimos 7 anos passa pela cabeça dos brasileiros. A torcida é para que o combate à corrupção não arrefeça no país.